Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela é para nós a fonte de toda reflexão para construirmos bases sólidas para a nossa fé. A partir da palavra de Deus, nós temos o material, o conhecimento, a base necessária para vivermos uma fé adulta e madura. Jesus, na sua palavra, ele nos chama a atenção, nos chama a vigilância, tendo em vista aquilo que nós todos buscamos, justamente pela fé que vivemos e praticamos, tendo em vista a nossa salvação, a volta do Senhor, o nosso encontro definitivo com o Senhor. E então Jesus pede aos seus discípulos e a nós que possamos estar sempre vigilantes. Se nós formos olhar para este apelo de Jesus, nós vamos perceber que a vigilância, o próprio termo vigilância, ele é muito usado em nossos dias. Atenção e vigilância. Vigilantes são aqueles que, ao atravessar a rua, olham para os dois lados. Vigilantes são aqueles que fecham as portas da casa quando saem e não deixam a chave à vista. Aqueles que colocam seguranças em suas casas. Mas esta vigilância humana, ela deve nos preparar, vamos dizer assim, deve nos conscientizar de que mais do que prevenir os meus bens materiais, eu preciso construir os meus bens espirituais. E quando eu olho para a vigilância no caminho da fé, eu mudo a perspectiva de alguém que não está vigilante, não está
atento por medo, como aquele que tem medo de ser atropelado ou aquele que tem medo de ser roubado, mas eu vivo a vigilância de quem tem a esperança de um dia habitar no reino dos céus. Então a nossa vigilância, a nossa atenção, ela se constrói não porque nós temos medo, mas porque nós temos esperança. O cristão não é chamado a viver no medo. Medo de morrer, medo de ir para o inferno, medo de sofrer. Tudo isso deve sair, deve ser tirado do coração humano, porque Deus não nos chamou ao medo. Deus não nos chamou à insegurança, ainda que nós vivamos numa sociedade que é violenta e que, é claro, agora todos os políticos resolverão tudo, não é? Em palavras. Porém, nós sabemos depois o resultado. Então, nós que nos alicerçamos em Cristo e temos em sua palavra a nossa segurança, nós não caminhamos no medo. O medo, ele neutraliza a possibilidade de ação. Normalmente, quem age com medo acaba cometendo erros, e muitas vezes erros graves. Quem dirige com medo é um candidato a um acidente no meio da rodovia. Então nós, pela fé, buscamos esta atenção, essa vigilância. Em Cristo eu deposito toda a minha esperança. E essa esperança nutre a certeza da salvação. Hoje nós rezamos no início da Santa Missa, assim como rezávamos no domingo, a importância de nós termos um coração puro para fixarmos a nossa estabilidade no Cristo. Fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. A verdadeira alegria, a verdadeira paz e felicidade nós só encontraremos em Cristo Jesus. E o mesmo Cristo, ele mostra no Evangelho que essa alegria, essa estabilidade na fé deve gerar frutos concretos de ação para o mundo. Eu sou chamado a agir no mundo para produzir frutos que venham da prática da minha fé e esta prática possa construir uma sociedade mais unida, mais humana e mais justa. Então, Jesus, ele coloca meio como que uma parábola de que ele compara o empregado àquele administrador que vai nutrir os seus servos, os seus trabalhadores, para que estes possam produzir como que naquela parábola da vinha. Deus dá os dons, os talentos, e a pessoa deve multiplicá-los. E uma das formas mais claras que nós vimos no Evangelho de hoje é quando Jesus diz: é feliz aquele empregado prudente e fiel que nutre os seus com alimento no tempo certo. Esse modo de nutrir, de colocar o outro em condições de agir, em condições de uma ação digna e concreta, é justamente um chamado a nós para que percebamos que a nossa ação, a nossa atitude, ela deve ser em promoção da vida e da vida do próximo
muitas vezes o próximo mais próximo. É preciso que cada um de nós tenhamos consciência de que o Evangelho, ele exige de mim uma atitude concreta em benefício do ser humano, em benefício do próximo. O empregado bom e fiel, prudente e vigilante, estará atento para dar alimento aos seus no momento certo. Assim diz Jesus. E quando chegar a hora, este homem, este empregado, ele estará preparado para se encontrar com o Senhor. Esta hora, ninguém sabe. Esta hora está guardada no coração do Pai. Porém, quando nós temos a consciência de uma fé segura, vivida na verdade e na prática da justiça, mais do que estarmos preocupados ou desatentos, nós estamos seguros porque sabemos que as nossas atitudes, o nosso modo de ser e de agir, construiu esse caminho para que possamos chegar até Deus com segurança. E nós possamos, portanto, neste dia, ouvindo esta palavra, vivermos a segurança da fé. E pela segurança da fé, nutrir a esperança de um encontro tranquilo, de um encontro em paz junto com Jesus. Que o Senhor alimente em nós a prática da caridade. Que o Senhor nos ensine a olhar para o lado e nos ajude a vencer todo tipo de medo, todo tipo de instabilidade, ainda que o mundo exija muito de nós. Em Cristo somos fortes e capazes de vencer. Se nos afastarmos dele, o peso, ele tornar-se-á ainda maior. Então, junto com Jesus, que nós possamos encontrar o caminho da verdade na vigilância e na justiça. Que o Senhor ilumine, fortaleça e abençoe a cada um de nós.